Idolatrar outras pessoas pode ser considerado desvio de caráter? Será que pode ser considerado desvio de caráter, né? Bom, primeiro a gente tem que entender o que é idolatrar. Quando a gente pensa numa característica mais religiosa, né? Ídolos são aquelas imagens, né? Onde a gente tem, por exemplo, imagens de santos, imagens de pessoas ou de uma questão mais religiosa. Agora, você idolatrar pessoas. Talvez a palavra não seria, ou seria, né, aqui, idolatrar, mas se inspirar em outras pessoas. Você pode sim inspirar em outras pessoas, né? Totalmente normal. Eu me inspiro em grandes psicólogos, em grandes psiquiatras, né? Jordan Peterson, Aaron Beck, Judith Beck e tantos outros, né? Larry. Mas assim, a partir do momento aonde você deixa de ser você mesmo para tentar ser uma pessoa que você não é, né? Porque você está olhando para aquele ídolo, você está olhando para aquela, entre aspas, pessoa a qual você deseja ser, isso é um problema. Porque, vamos pensar, por exemplo, o que aconteceu no show da Taylor Swift, né? As pessoas iam lá para ver ela e ficavam numa temperatura ali, sei lá, de 50 graus. Por exemplo, teve até uma moça, né, que não só passou mal, como perdeu a própria vida por causa daquele tanto de gente, daquele calor. Veja, as pessoas fazem coisas, né, para ver outras pessoas e acabam que esquecem a si mesmo. E quando você esquece a si mesmo, isso é um problema. Tá? Isso é sim um desvio, não de caráter, mas um desvio de si mesmo, aonde você deixa de fazer as coisas, aonde você deixa de trabalhar, deixa de estudar, tem gente que deixa de comer, meu Deus, aquela pessoa, olha que tá lá naquele palco, meu Deus, né? Olha aquela pessoa, preciso ser aquela pessoa. E aí, quando aquela pessoa não responde a essa outra pessoa que deseja ser, isso vem como um baque, como um gatilho, como uma ansiedade, como uma depressão mesmo. Então, assim, nós temos que nos inspirar em outras pessoas. Isso é uma realidade. A gente precisa se inspirar. Dopaminergicamente, o nosso cérebro, ele busca padrões de inspiração. Isso é uma realidade. Cognitivamente, a gente pensa, nossa, que interessante se eu tivesse o conhecimento daquela pessoa. Mas se você deseja ser aquela pessoa, é um problema. Se você deseja, entre aspas, literalmente estar no lugar daquela pessoa, em detrimento de perder as coisas, isso é um problema. Muito problemático. Aliás, a gente pensa até no Border, por exemplo, né, Borderline, que ele só é feliz quando ele projeta alguma coisa em uma pessoa ideal. E quando aquela pessoa sai da vida dele, ele tem crises, tem gatilhos, pode ficar tão disfuncional que ele pode tentar coisas contra a própria vida. Ele pode ser impulsivo, ele pode ser compulsivo, ele tem um desvalor tão grande porque ele não tem aquela pessoa. Então, nós temos que tomar cuidado nesses apegos emocionais que nós temos. Todos nós vamos ter isso um dia, mas não ao ponto de você idolatrar a pessoa como se ela fosse um deus. Não ao ponto de você idolatrar aquela pessoa como se ela fosse a última coisa. Pode ser a esposa, pode ser o marido, pode ser um filho, né? Pode ser um cantor, pode ser um cara, sei lá, um escritor, um ator. Nós temos que tomar cuidado com quem nós colocamos na nossa vida como espelho. E a gente tem que lembrar que as pessoas são disfuncionais, são imperfeitas, que a perfeição nesse sentido comportamental, ela não existe. Ora, se não existe, então nós temos que tomar muito cuidado, porque padrões disfuncionais levam a comportamentos disfuncionais que posteriormente esses comportamentos, eles resultam em um ciclo de manutenção aí aonde a pessoa pode sofrer. Então, não necessariamente é um desvio, né, de caráter, mas talvez seja pior do que isso, seja um desvio de nós mesmos, né? Então, tomem cuidado com quem vocês se espelham e com quem vocês baseiam a sua vida.